Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar a corrigir os exercícios sobre ligação iônica da apostila que eu pedi para vocês fazerem. Então, primeiro, ele fala: sabe-se que a interação entre os átomos que se ligam na forma de novas substâncias é feita através de seus elétrons mais externos. Uma combinação possível entre o elemento A com a configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 e outro B de número atômico 16 terá fórmula e ligação respectivamente. Bom, então primeiro a gente tem que determinar quem são esses elementos químicos. O elemento A, basta você somar os elétrons e procurar o número atômico na tabela periódica. Então vamos somar os elétrons. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, 18, 19. Elemento de número atômico 19, procurando na tabela periódica, é o potássio. O potássio, ele pertence à família 1. Se ele pertence à família 1, quer dizer que ele tem um elétron na última camada. Como ele é um metal, ele vai ter a tendência a perder elétron e ele perde tudo que ele tem na última camada, ou seja, ele vai perder um elétron. Como ele perde elétron, ele vai ficar positivo e como é um elétron só, a carga dele vai ficar mais 1. Procurando na tabela periódica, o elemento B de número atômico 16 é o enxofre. O enxofre pertence à família 16 da tabela periódica. Aí lembra que o último número da família corresponde ao número de elétrons na última camada. Então, quer dizer que o último número da família 16 é o 6, então ele tem 6 elétrons na última camada. Como o enxofre é um ametal, ele vai ter a tendência a ganhar elétrons. E a gente tem que seguir a regra do octeto, ou seja, de 6 até chegar a 8, faltam 2 elétrons, então ele vai ganhar 2 elétrons. Como ele ganha carga negativa, ele vai ficar negativo. E como são 2 elétrons, a carga dele vai ficar menos 2. Então a gente sempre coloca primeiro o metal e depois o ametal. Então eu tenho primeiro o metal, que é o potássio, que é representado pelo elemento A. A carga dele é mais 1. E o segundo elemento, que é o ametal, é o enxofre, com a carga menos 2. Como os números estão diferentes, lembra que a gente olha o número sem levar em consideração o sinal que vem na frente do número. Ou seja, o número 1 é diferente do número 2. Então, como o número 1 é diferente do número 2, a gente vai cruzar. Ou seja, aquele menos 2, que a gente vai desconsiderar o sinal, o 2 vai para baixo do A, então vai escrever A2. E o 1 vai para baixo do B, só que o 1 a gente não escreve, então vai ficar como B. Então a fórmula é A2B. E como é metal mais ametal, então vai ser ligação iônica. Então resposta A2B e ligação iônica, letra B. Questão 2. Um elemento de configuração 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 possui forte tendência para. Então, a mesma coisa, primeiro a gente vai identificar o elemento químico. Então, vamos somar os elétrons. Eu vou ter 2, mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 5, 17. Elemento de número atômico 17 é o cloro. O cloro, ele pertence à família 17 da tabela periódica. Lembra, o último número corresponde ao número de elétrons na última camada. Então, o último número é 7, ele possui 7 elétrons na última camada. Como um cloro é um ametal, ele vai ter a tendência a ganhar elétrons. Então, regra do octeto, de 7 para chegar a 8, ele vai ganhar 1 elétron. Então, resposta, letra E, ganhar 1 elétron. Questão 3. A configuração eletrônica de um elemento X é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4.
A fórmula química da substância formada entre esse elemento e átomos do elemento sódio é... Bom, então primeiro vamos identificar aonde está o sódio. Está ali na família 1. Se ele está na família 1, o último número, ó, lembra que quando a gente coloca família 1 e família 2, a gente faz como se fosse 01, 02. Então, o último número é 1. Então, quer dizer que ele tem um elétron na última camada. Se ele é um metal, ele vai ter a tendência a perder elétrons, e ele perde tudo que tem na última camada. Então, ele perde um elétron. Como ele está perdendo carga negativa, ele vai ficar positivo, e como é um elétron, a carga dele vai ficar mais 1. Agora eu vou identificar o elemento X para eu saber qual é a família dele. Vou somar os elétrons dele. Então, eu tenho 2, mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 4, 16. Elemento de número atômico 16 é o enxofre. O enxofre ele pertence à família 16 da tabela periódica. O último número é o 6, então quer dizer que ele tem 6 elétrons na última camada. O enxofre é um ametal, e todo ametal tem a tendência a ganhar elétron. Então tem que lembrar, de 6 para chegar a 8, ele vai ganhar 2 elétrons. Como ele está ganhando 2 cargas negativas, ele vai ficar negativo. E como são 2, então a carga dele vai ficar menos 2. Então, primeiro eu escrevo sódio com a carga dele mais 1, e depois eu escrevo o enxofre, que está representado pelo elemento X. O enxofre, que é o X, com a carga menos 2. Como os números estão diferentes, eu vou ter que cruzar, ou seja, aquele 2 que está em cima do X vai passar para baixo do Na, então vai ficar Na2. E o 1 que está em cima do Na vai passar para baixo do X, e o 1 a gente não escreve, então vai ficar X. Então a fórmula é Na2X, resposta à letra A. Questão 4. Quando o elemento X de número atômico 19 se combina com o elemento Y de número atômico 17, obtém-se um composto cuja fórmula molecular e cujo tipo de ligação são respectivamente. Então, vamos identificar os elementos na tabela periódica. Elemento de número atômico 19 é o potássio. O potássio ele pertence à família 1 da tabela periódica. O último número é 1, então quer dizer que ele tem um elétron na última camada. Como ele é um metal, ele vai ter a tendência a perder tudo que está na última camada, ou seja, o potássio vai perder um elétron. Como ele perde elétron, ele vai ficar positivo, e como é 1, a carga dele vai ficar mais 1. Elemento de número atômico 17 é o cloro. O cloro pertence à família 17 da tabela periódica. O último número é o 7, então quer dizer que ele tem 7 elétrons na última camada. O cloro é um ametal. O ametal tem a tendência a ganhar elétrons, então ele ganha um número que ao chegar a... Não, ele ganha um número que ao somar com 7 vai dar 8, que é a regra do octeto. Então quer dizer que ele vai ganhar um elétron. Se ele ganha uma carga negativa, ele vai ficar negativo, e como é 1, vai ficar menos 1. Então, primeiro a gente coloca o metal e depois coloca o ametal. O metal é o potássio, que está representado pelo elemento X, a carga dele é mais 1. E o ametal é o cloro, que está representado pelo elemento Y, a carga dele é menos 1. Os números aqui estão iguais, ou seja, lembra que a gente tem que olhar o número sem levar em consideração o sinal que vem na frente. O número 1 é igual ao número 1, então você repete os elementos químicos, então vai ficar XY. E como é metal com ametal, a classificação da ligação é iônica, então resposta, letra E. Questão 5.
É possível prever as valências, ou seja, a capacidade de estabelecimento de ligações químicas dos elementos químicos representativos através da sua configuração eletrônica. Um elemento bivalente apresenta a configuração eletrônica final. Então, primeiro, o que vem ser um elemento bivalente? O elemento bivalente quer dizer que ele pode ter carga mais 2 ou carga menos 2. Para o elemento adquirir carga mais 2, quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. E o elemento para adquirir carga... ele perdeu 2 elétrons, ou seja, ele tinha 2 elétrons na última camada. Lembra que quando a gente perde tudo que está na última camada. Então, se ele perdeu 2, quer dizer que ele tem 2 elétrons na última camada. O elemento com a carga menos 2 quer dizer que ele ganhou 2 elétrons. Quando ganha, a gente tem que ver um número que, ao somar com aquilo que ele ganhou, vai dar 8. Ou seja, qual é o número que, ao somar com 2, vai dar 8? Esse número é o 6. Então, ele ganhou 6 elétrons. Ou seja, eu estou procurando um elemento que, na configuração final dele, na última camada dele, ele pode ter 2 elétrons ou 6 elétrons, que vai corresponder a um elemento bivalente. Então, eu vou somar os elétrons ali das alternativas. Aquele que der 2 ou der 6 vai ser a minha resposta. Então, na letra A eu tenho 2 mais 1, eu tenho 3 elétrons. Então, não é a minha resposta. Letra B, 2 mais 2, 4 elétrons. Também não é a minha resposta. Letra C, 2 mais 5, 7 elétrons. Também não é a minha resposta. Letra D, 2 mais 4, 6 elétrons. A resposta vai ser a minha letra D. E fazendo a letra E, eu tenho 2 mais 6, vão ser 8 elétrons. Também não vai ser a minha resposta. Então, o que tem 6 elétrons, letra D. Questão 17. Identifique a alternativa que apresenta somente fórmulas químicas corretas para representar as substâncias. Então, eu quero a primeira ligação do sódio com oxigênio, a segunda ligação vai ser do potássio com cloro, o terceiro vai ser magnésio com enxofre e o quarto alumínio com oxigênio. Eu tirei a tabela periódica desse porque senão não ia dar tudo em um slide só. Então, eu vou dizer quais são as famílias de cada um dos elementos químicos. Eu tenho primeiro o sódio. Primeiro eu vou fazer a ligação do sódio com oxigênio. Então, eu tenho primeiro o sódio, que ele pertence à família 1. Se ele pertence à família 1, quer dizer que ele tem um elétron na última camada. Como o sódio é um metal, ele vai ter a tendência a perder elétron. Ele perde tudo que tem na última camada, ou seja, ele perde um elétron. Se ele perde um elétron, ele vai ficar com a carga mais 1. E o outro, o elemento, é o oxigênio. O oxigênio pertence à família 16 da tabela periódica. Família 16, o último número é 6, então quer dizer que ele tem 6 elétrons na última camada. Como o oxigênio é um ametal, ele vai ter a tendência a ganhar elétron. Então, a gente tem que pensar qual é o número que, ao somar com 6, vai dar 8. Esse número vai ser o 2. Então, ele ganha 2 elétrons. Como ele ganha, ele vai ficar negativo. E como são 2, a carga dele vai ficar menos 2. Então, primeiro a gente escreve o metal e depois a gente escreve o ametal. Eu tenho o sódio com a carga mais 1, e o oxigênio com a carga menos 2. Como os números estão diferentes, um é diferente de 2, eu vou ter que cruzar. Cruza sem levar o sinal, ou seja, aquele 2 que está ali em cima do oxigênio vai para baixo do sódio, então vai ficar Na2. E o 1 que está em cima do sódio vai para baixo do oxigênio, vai ficar somente O. Então, a fórmula é Na2O. Achei a primeira, vou achar a segunda. Eu tenho o potássio. O potássio ele pertence à família 1 da tabela periódica, ou seja, se ele pertence à família 1, quer dizer que ele tem um elétron na última camada. O potássio ele é um metal na tabela periódica, então o metal ele tem a tendência a perder tudo da última camada, ou seja, ele vai ter a tendência a perder um elétron. Como ele perde um elétron, a carga dele vai ficar mais 1. E eu tenho o cloro. O cloro, ele pertence à família 17 da tabela periódica.
O último número é o 7, quer dizer que ele tem 7 elétrons na última camada. O cloro é um ametal. O ametal ele tem a tendência a ganhar elétrons. Então, qual é o número que ao somar com 7 vai dar 8? Esse número vai ser 1. Então, ele vai ter a tendência a ganhar 1 elétron. Se ele ganha 1 elétron, ele vai ficar negativo. E como é 1, a carga dele vai ficar menos 1. Primeiro a gente escreve o metal, que é o potássio, com a carga dele mais 1. E depois a gente escreve o ametal, que é o cloro, com a carga dele menos 1. Agora aqui os números estão iguais, 1 e 1. Então eu só repito os elementos químicos. A fórmula vai ficar KCl. A terceira substância. Eu tenho o magnésio, que pertence à família 2 da tabela periódica. Família 2, o último número é 2, quer dizer que ele tem 2 elétrons na última camada. Magnésio é um metal na tabela periódica, então ele tem a tendência a perder todos os elétrons na última camada. Então ele perde 2 elétrons. Como ele perde, ele vai ficar positivo, e como são 2 elétrons, a carga dele vai ficar mais 2. O enxofre pertence à família 16 da tabela periódica. O último número é 6, quer dizer que ele tem 6 elétrons na última camada. Agora, o enxofre é um ametal, então ele vai ter a tendência a ganhar elétrons. Então, a gente tem que pensar qual é o número que, ao somar com 6, vai chegar a 8, pela regra do octeto. Esse número vai ser 2. Então, ele vai ter a tendência a ganhar 2 elétrons. Como ele ganha 2 cargas negativas, ele vai ficar negativo. E como são 2, a carga dele vai ficar menos 2. Primeiro escrevo o magnésio, que é metal, com a carga dele mais 2. E depois eu escrevo o enxofre, que é o ametal, com a carga dele menos 2. Aqui os números estão iguais, ou seja, 2 é igual a 2. Lembra que a gente não leva em consideração o sinal da frente. Então, como os números estão iguais, eu vou repetir os elementos químicos. A fórmula vai ficar MgS. E a quarta substância, eu tenho o alumínio, que pertence à família 13 da tabela periódica. Família 13, o último número é 3, quer dizer que ele tem 3 elétrons na última camada. O alumínio é um metal, ele vai ter a tendência a perder elétron. Então, ele perde 3 elétrons. Como ele perde 3 elétrons, a carga dele vai ficar mais 3. E o segundo elemento é o oxigênio. O oxigênio pertence à família 16 da tabela periódica. O último número é 6, então quer dizer que ele tem 6 elétrons na última camada. O oxigênio é um ametal, ele vai ter a tendência a ganhar elétrons. Então, qual é o número que, ao somar com 6, vai chegar a 8 da regra do octeto? Esse número vai ser o 2. Então, quer dizer que o oxigênio ganha 2 elétrons. Se ele ganha 2 elétrons, quer dizer que a carga dele vai ficar menos 2. Então, eu escrevo o primeiro metal, que é o alumínio, com a carga dele mais 3, e depois o oxigênio, que é o ametal, com a carga dele menos 2. Os números aqui estão diferentes, 3 é diferente de 2, então eu vou ter que cruzar. Ou seja, aquele 2 que está em cima do oxigênio vai para baixo do alumínio, então eu escrevo Al2. E o 3 que está em cima do alumínio vai para baixo do oxigênio, eu escrevo O3. Então a fórmula é Al2O3. Então as minhas fórmulas são Na2O, KCl, MgS e Al2O3, resposta letra C. A questão 21. Da combinação entre o potássio e o enxofre resulta a substância. Então, a mesma coisa. A gente vai na tabela periódica e procura o potássio. O potássio ele pertence à família 1 da tabela periódica. Se ele pertence à família 1, quer dizer que ele tem 1 elétron na última camada. Como o potássio é um metal, ele vai ter a tendência a perder todos os elétrons da última camada. Então, ele perde 1 elétron. Como ele perde 1 elétron, ele vai ficar positivo. E como é 1, então a carga dele vai ficar mais 1. Agora eu tenho o enxofre. O enxofre ele pertence à família 16 da tabela periódica. Família 16, o último número é o 6, então ele tem 6 elétrons na última camada. Como o enxofre é um ametal, ele vai ter a tendência a ganhar elétron. Então, qual é o número que, ao somar com 6, vai dar 8? Esse número é o 2, então ele ganha 2 elétrons. Como ele ganha 2 elétrons, a carga dele vai ficar negativa, e como são 2, vai ficar menos 2. Então, eu escrevo primeiro o potássio,
com a carga dele mais 1, e depois o enxofre com a carga dele menos 2. Como os números estão diferentes, eu vou cruzar. Ou seja, aquele 2 que está em cima do enxofre vai para baixo do potássio. Escrevo K2. E o 1 que está em cima do potássio vai para baixo do enxofre. O 1 lembra que a gente não escreve, então eu escrevo somente S. Então a fórmula é K2S e como é metal com a metal, a ligação é iônica. Resposta, letra D. Bom, então aqui eu acabei de corrigir os exercícios de ligação iônica e agora vocês vão ver a teoria de ligação covalente, tá? Bom dia, boa tarde ou boa noite para todos.